Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu li no mês de maio. Gente, maio foi um mês em que eu li muita coisa, eu concluí várias trilogias, tem muita coisa pra falar por aqui, então vamos lá! Eu comecei o mês terminando a trilogia Cassidy Blake da V. Schwab com Bridge of Souls. Bridge of Souls, terceiro e último livro da trilogia Cassidy Blake, foi uma experiência interessante. Por quê? Porque aqui a gente tem a conclusão da história da Cassidy, que é uma garota que passou por uma experiência de quase morte, e a partir desse momento ela começou a ver fantasmas. Inclusive o melhor amigo dela, o Jacob, é um fantasma. Só que os pais dela também têm muito assim a ver com a paranormalidade, já que eles estão fazendo um documentário sobre isso, sobre as cidades mais mal assombradas do mundo. Então, no primeiro livro, a gente tem essa família indo para Edimburgo, no segundo, a gente tem eles em Paris, e agora eles vão para New Orleans, nos Estados Unidos. E enquanto no primeiro ela lutou contra um espírito maligno, no segundo contra um poltergeist, aqui a coisa vai ser mais difícil porque ela vai ter que lutar com um mensageiro da morte, que são aí espíritos, entidades que perceberam que ela não deveria ter sobrevivido àquele acidente e estão aqui pra levá-la de volta pro mundo dos mortos. O que acontece, gente? O primeiro livro, City of Ghosts, eu não gostei tanto por causa da minha expectativa, porque tudo que eu tinha lido da V. Schwab era muito cru, era muito visceral, era mais adulto, e essa é uma história mais juvenil. Quando chegou no segundo livro, que é Tunnel of Bones, eu já tinha aí uma ideia do que esperar, e foi uma experiência bem melhor pra mim. Só que aí, o monstro da expectativa veio de novo. Por quê? Porque chegou nesse terceiro livro e tinham, assim, muitos dilemas, tinha muitas pontas que estavam soltas e que precisavam ser amarradas, tinha muitas questões a respeito do Jacob, né, que é um fantasma, mas que está no nosso mundo. E aí, eu me decepcionei de novo, gente, porque eu acho que poderia ter tido um final bem melhor nessa trilogia. Eu gostei bastante de ver aqui o desenvolvimento da amizade da Cassidy, do Jacob, até da Laura, que é uma garota que ela vai conhecer lá no primeiro livro, que também tem aí os mesmos poderes que ela. E eu acho que o que eu mais gostei nessa história foi ver aí a ambientação de New Orleans. É uma cidade que eu sou apaixonada, que eu mal posso esperar pra conhecer, e que ela tem muita história, principalmente voltada pra essa coisa de crimes e assassinatos. Então, eu gostei muito de ter visto, né, os pais dela e a Cassidy mesmo em locações, assim, que realmente são um grande alvo de curiosidade das pessoas por causa do que aconteceu. E não só isso, mas todo o espírito mesmo de New Orleans, sabe? Da comida, das pessoas, do clima. Isso foi bem interessante. Mas eu não gostei do final dessa história, porque eu achei que tudo foi muito corrido, achei que as soluções e as resoluções foram bem Deus Ex Machina, sabe? Aconteceram porque precisavam acontecer, porque a autora quis assim. E apesar de ser aí um livro curto, uma narrativa gostosa, eu acho que merecia um final melhor, merecia sim ter tido um aprofundamento maior nas questões levantadas ali. E uma coisa também que me pegou foi que esse livro, que supostamente é pra você ter medo pela personagem, você não sente medo em momento nenhum. Então, assim, eu gostei desse livro, gostei sim de Bridge of Souls, mas ele poderia ter tido um final muito, muito melhor. Falando de trilogias, eu também concluí Dark Dawn, do Jay Kristoff. Dark Dawn é o terceiro e último livro das Crônicas da Quase Noite. Começou lá com Nevernight, depois God's Grave, e finalmente chegou a hora de Dark Dawn, que eu procrastinei muito pra ler, exatamente porque Nevernight é um dos meus livros favoritos de fantasia. E em Nevernight, a gente tem aí a nossa protagonista, que é a Mia Corveri, que é uma garota de 16 anos, que ela busca vingança, porque os pais dela foram mortos por causa de um grande golpe dado aí por membros da República. E aí, ela tá querendo se vingar, ela acaba entrando numa escola de assassinos porque ela quer se tornar uma assassina pra matar o grande cônsul desta república. E, gente, o primeiro livro, ele é sensacional. O terceiro ato dele acontece tanto plot twist, tanta coisa, que você fica, assim, chocado que veio do nada, mas que faz todo sentido. No segundo, a Mia, ela já não está mais nessa escola, ela vira uma gladiadora, lutando por uma família aí da república, de fato, pra tentar conseguir a vingança que ela tanto quer. E no terceiro livro, Dark Dawn, ai, gente,
que decepção. Eu esperava tanta coisa desse livro, porque os outros foram ótimos, foram sensacionais. Então, eu tava esperando um final épico pra história da Mia. E o que eu encontrei foi um final covarde. Mas assim, ó, as coisas que eu gostei aqui foram, assim, bem especiais pra mim. Então, por exemplo, a gente tem personagens secundários tomando as rédeas de situações e se tornando mais importantes na história, o que foi muito bem feito, sabe? Principalmente o Mercúrio, que é um personagem que eu gosto bastante, que ele criou a Mia. Aqui ele vai ter cenas sensacionais, ele é extremamente sarcástico, tem aí toda uma parada emocional entre ele e a Mia, que eu gostei bastante, que me fez chorar. Gostei também de personagens que foram apresentados nessa trama, como, por exemplo, o Claude Corleone, que é aí o capitão de um navio, que ele é divertidíssimo, ele é incrível, eu gostei muito desse personagem. E eu acho que o mais gostei de toda essa história foi ver a evolução do medo, porque desde o primeiro livro, desde Nevernight, a gente tem essa coisa de que a Mia é uma sombria, então ela controla as sombras, e as sombras acabam comendo o medo dela. Então, lógico, é muito mais fácil pra ela lutar, pra ela fazer isso e aquilo, sem ter medo. E aí a gente vai vendo a evolução disso dentro dela, e ela percebendo também a importância que o medo tem. E achei isso, assim, brilhante, porque essa é uma história que vai além da Mia, que ela é sobre o medo. Só que aí, gente, o meu problema aqui foi que, primeiro, o autor, ele coloca os personagens indo do ponto A ao ponto B ao ponto C, porque sim, sem motivo. Ele traz de volta um personagem que é, assim, algo completamente desnecessário, que ele só aparece pra trazer aí pra gente um triângulo amoroso completamente escroto. A Mia, que é uma personagem que eu amo, ela tava me irritando demais nesse livro, eu não tava mais aguentando ela. Sem contar que parece que o autor, ele tava se repetindo tanto, sabe? Ele colocava até as mesmas cenas, parecia, sabe? Eu tinha que voltar e falar, gente, será que eu não li isso antes? Eu achei que eu já tinha lido isso, porque era muito parecido uma cena com a outra. E eu achei que esse é sim um livro especial, porque ele fecha a história da Mia Corveri e também ele é uma grande homenagem aos outros livros, já que ele faz toda uma questão de metalinguagem, sabe? De ter aí um livro dentro do outro sobre a mesma coisa. Foi incrível, mas eu acho que o que faltou aqui pro Jay Kristoff foi foco. Eu acho que ele tinha uma trama interessante, coesa, que fazia todo sentido, que era de fato tudo o que a Mia precisava passar nesse livro. Só que o que acontece é que ele acabou se perdendo em tramas secundárias que ele criou porque sim. Então assim, gente, Dark Dawn foi uma decepção, exatamente porque eu gostava muito, muito, muito dessa história. Eu acho que ela merecia um final, assim, épico pra Mia. Mas lógico, tem um lugar especial no meu coração, porque, né, é uma trilogia que mexeu muito comigo, que eu amei. Então, foi um livro que eu gostei, mas que, infelizmente, poderia ter sido bem melhor. Depois disso, eu li Princess Ever After, da Kay O'Neill. Princess Ever After nem era aí um plano de leitura, não tava na minha TBR, mas eu acabei encontrando ele no Kindle, gostei da ilustração, falei, vou dar uma chance. E, gente, que história fofinha, porque aqui a gente tem a Sadie, que é uma garota que tá presa numa torre, porque a irmã dela colocou ela ali, porque a irmã queria ser rainha, tinha que dividir o trono com ela, e a irmã tinha medo da popularidade da Sadie, ela também é muito tóxica, ela é gordofóbica com a Sadie, e ela acabou trancando a Sadie lá. E a Sadie fica esperando o dia que virá um príncipe salvá-la. Só que ao invés disso, quem vem salvar a Sadie é a princesa Amira. E a princesa Amira também tem as suas questões familiares, que ela amava muito a família dela, ela se dava bem com a família, só que a família esperava que ela fosse uma princesa. E o que a Amira queria era ser uma capitã. Além disso, a família dela queria que ela se casasse com um homem, que ela tivesse aí um relacionamento heteronormativo. E isso não era pra ela e ela acabou fugindo. As duas vão se encontrar ali, né, nessa missão de resgate e muitas emoções vão ser despertadas. Gente, essa é uma história muito, muito fofinha, porque eu senti que eu queria ter lido ela quando eu era mais nova, sabe? Quando a gente é criança e a gente tem esse monte de contos de fadas que a gente vai lendo, e nesse universo
a gente só vê, assim, casais héteros que muitas vezes não tem profundidade nenhuma, enquanto a gente poderia ter tido, né, um mundo mais, assim, diverso, com mais representatividade, como a gente tem aqui, já que esse é um reconto de Rapunzel. As ilustrações são maravilhosas, as cores são lindíssimas, eu amei o relacionamento da Sadie com a Mira, gostei também como ele vai falar um pouco sobre familiares tóxicos, e vai lidar também com temas como gordofobia, vai lidar com temas como preconceito no geral, como homofobia, e lógico, a gente vai ter um casal sáfico maravilhoso aqui, que eu só acabei não dando mais estrelas, porque eu achei que foi uma história muito curtinha, sabe, gente? Eu queria mais, eu poderia ler, assim, 1000 páginas de histórias dessas duas. Então, assim, com certeza eu recomendo, se você aí um dia cruzar com essa história, leia Princess Ever After. Depois, já que eu estava ali no Kindle pesquisando as coisas, eu acabei lendo A Quick and Easy Guide to Asexuality, da Molly Muldoon e do Will Hernandez. Gente, essa aqui é uma graphic novel que também, assim, é bem curtinha, é bem simples, é bem rápida de ler, que ela funciona como um guia para você entender mais sobre a sexualidade, que seria aí você não ter atração ou ter pouca atração sexual por outra pessoa. E esse é um tema que tá sendo muito falado, ainda bem, né, que hoje em dia se fala mais sobre isso, e aqui esse livro vai abordar exatamente o que é a sexualidade, o que não é, o que é a comunidade ace, como que isso é representado na mídia, se faz parte da comunidade LGBT, se não faz, como que os próprios autores aqui da história se identificam, vai falar também sobre outras questões, como a demissexualidade, por exemplo. Então, assim, gente, foi algo que eu quis ler exatamente porque eu sou uma pessoa alossexual, que é uma pessoa que se sente atraída, né, sexualmente por outras pessoas, mas eu conheço muitas pessoas que não são, que são ace, então eu queria ler pra entender um pouco mais sobre isso. E, gente, a proposta desta graphic novel era mostrar ali, de forma simples e rápida, o que é a sexualidade. Ele é realmente um guia rápido e fácil. E essa proposta, ele cumpriu. Só que eu gostaria, sim, que ele se aprofundasse um pouco mais em alguns conceitos, que ele simplesmente menciona, mas aí ele vai pra outra coisa. Às vezes eu sinto que existe uma repetição da mesma coisa, de novo, de novo, de novo. E eu também senti falta de cores nessa graphic novel. Eu senti que tem ali quadros que eles precisavam ser coloridos, sabe? Já que a gente tá falando de uma bandeira e tudo mais. No final, os autores colocam, sim, aí uma lista de sites para você explorar mais a esse respeito, para você se aprofundar nessas questões, mas eu senti falta, sim, de ter mais disso dentro do próprio quadrinho. Então, assim, no geral, cumpriu a sua função, que era me fazer entender um pouco mais a esse respeito, mas também eu acho que faltou aí muita coisa em A Quick and Easy Guide to Asexuality. Para o projeto Lendo Christie, o livro do mês foi Three Act Tragedy, ou Tragédia em 3 Atos. Tragédia em 3 Atos é um livro bem interessante, é um mistério que eu gostei, já vou falar isso aqui pra vocês. Porque aqui a gente vai conhecer um ator famoso, Charles Cartwright, que ele decide dar uma festa. E nessa festa vai aí muita gente, e um pároco vai ingerir uma bebida e vai acabar morrendo. Apesar de existir até aí uma suspeita, né, de que foi envenenamento, não se acha nada no copo. Meses se passam e uma outra pessoa dá aí um jantar, e dessa vez o mesmo acontece com um médico. E é aí que o Charles Cartwright vai reunir aí pessoas de muita confiança dele que estavam na sua festa, como a Egg, que é uma moça apaixonada por ele, o Sr. Satterthwaite, que pra quem não sabe é aí o protagonista de O Misterioso Sr. Queen, outro livro da Agatha, e também o nosso queridíssimo detetive belga Hercule Poirot. E juntos eles vão tentar descobrir aí o que aconteceu, já que parece, né, que essas duas mortes estão conectadas. Eu gostei muito desse livro, gente. Eu achei, assim, óbvio. Eu, inclusive, não sei se é porque eu já li mais de 30 livros da Agatha, que os últimos livros que eu li dela, assim, foram muito fáceis pra eu adivinhar, né, quem que tava por trás de tudo. Então, talvez eu já esteja, assim, né, com as minhas células cinzentas bem equiparadas às do detetive Poirot. Não sei. Mas
Eu gostei bastante dessa história, mesmo já tendo uma teoria que eu estava correta, mas o que eu gostei mais, eu acho que foi esse crossover do Sr. Satterthwaite com o Poirot, porque o Sr. Satterthwaite, já que ele é o protagonista de O Misterioso Sr. Queen, a gente vai ver ele sempre sendo colocado aí a par de crimes que ele vai colocando, né, as pecinhas ali, juntando e chegando, né, ao fundo disso. E faz sentido se você conhece já o background dele, porque de ele estar nessa história. E o Poirot, gente, eu jamais imaginava ver esses dois personagens, que são os dois muito vaidosos, que se acham muito inteligentes, que vivem no meio do crime, tentando investigar as coisas, que acham que conhecem a alma humana, ver cada um tentando ali descobrir o que tá acontecendo. Eu gostei muito do humor desse livro, eu achei que foi, assim, algo fenomenal. É muito pouco comentado como a Agatha, ela tinha um humor muito bom nas suas histórias, como ela conseguia colocar na hora certa ali uma gag, um momento mais sarcástico de um personagem, a ironia de outro. E no geral, foi assim um livro gostoso de ler, com uma narrativa muito fluida. Eu realmente curti. Então, com certeza, indico pra vocês aí o Tragédia em 3 Atos. E em maio, eu também li Shiver, do Junji Ito. Gente, Shiver é uma coletânea de 10 histórias. Na verdade, são 9, mas existe aí um bônus no final, que vai cada uma contar a história de alguma coisa horrorosa. E eu amei essa coletânea, porque aqui a gente vai ter muitas histórias que são assustadoras e que elas podem até parecer bobas, o conceito, né, delas, se eu for falar, mas quando elas são contadas pelo Junji Ito, gente, é outra coisa, é puro terror. Porque aqui, por exemplo, a gente vai ter Grease, que é uma das histórias mais nojentas que eu já li em toda a minha vida, provavelmente a mais nojenta, e a repulsa também, né, é um sentimento que entra ali na parte do horror. A gente tem Hanging Blimp, que é uma história em que balões com as caras das pessoas começam a aparecer, e elas têm, né, uma corda com um nó ali, e que se a sua cara aparecer, ela vai tentar te pegar e te matar, e eu tive pesadelos com isso. A gente tem Fashion Model, e também, né, uma historinha ali no final, que vai nos mostrar uma modelo horrorosa, e que ela impressiona as pessoas, e acaba destruindo cada uma delas, e essa é uma figura também muito conhecida do Junji Ito, assim como, por exemplo, aqui, que a gente tem Painter, que é uma história com a Tomie, que aparece, né, em Tomie, mas que aqui aparece como uma história solo, e realmente eu acho que é a história mais famosa e mais conhecida da Tomie, que é uma personagem que eu amo. Gente, Marionette Mansion, por exemplo, foi um conto que eu estava lendo e que, assim, enquanto eu lia, eu sentia um arrepio, assim, na espinha que não ia embora nunca. Então, gente, é uma coletânea espetacular. Ela realmente foi feita pra te dar medo, pra te dar nojo, pra te causar repulsa, pra te dar pesadelos. A arte do Junji Ito continua maravilhosa, como sempre. Este homem, ele é o meu artista favorito, o meu mangaka favorito, não tem jeito. Aqui nós temos algumas das ilustrações terríveis do Junji Ito. E, gente, não é à toa que ele é o mestre do horror bizarro. Que livro maravilhoso. Eu amei este mangá e estou completamente apaixonada por Shiver. Mais um livro lido em maio, desta vez para o projeto Murakamando, Dance, Dance, Dance. Dance, 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 ele é aí o terceiro livro da trilogia do rato, mas na verdade é a quarta história dessa trilogia, se é que faz algum sentido. E aqui a gente vai ter o mesmo narrador que a gente tem em Ouça a Canção do Vento, Pinball 1973, que são aí as duas primeiras histórias que Murakami escreveu, e também Caçando Carneiros. E essa história, ela se passa mais de 4 anos após os eventos finais de Caçando Carneiros, que foi um livro que eu amei muito. Vou deixar, inclusive, tanto na descrição quanto nos cards, a resenha, porque realmente eu gostei muito deste livro. E aí, esse protagonista já passou um tempo e ele tá se lembrando, né, da namorada que ele tinha, de como é que foi quando ele foi em busca deste carneiro, que talvez existisse ou não, do que ele encontrou, e aí ele se sente compelido a voltar ao Hotel do Golfinho, que é onde eles se hospedaram quando eles estavam fazendo essa busca, e ele sente que alguma coisa lá tá chamando ele. E aí a gente vai começar tendo uma história que você mal
pode imaginar pra onde ela vai. Ao mesmo tempo que ela tem muito do realismo mágico do Murakami, que a gente também encontra, por exemplo, em Caçando Carneiros, a gente vai ter uma história de investigação policial, a gente vai ter um drama familiar de uma garota de 13 anos que o nosso protagonista vai encontrar e vai fazer amizade com ela. A gente vai ter ele em busca, dessa vez, não de um carneiro, mas dele mesmo. E assim, gente, vou falar com mais detalhes quando eu for fazer a resenha, lógico. Mas assim, eu gostei muito desse livro. Não foi o meu livro favorito entre esses do Murakami. O meu favorito dessa trilogia, quadrologia, é, na verdade, Caçando Carneiros, que eu acho incrível, maravilhoso. Esse livro, eu gostei muito dele. Tiveram algumas coisas que me incomodaram, como, por exemplo, algumas vezes em que esse narrador se refere a essa garota de 13 anos de uma maneira meio estranha, que me incomodou. E ele também abre aí muitas brechas pra você ter muitas explicações que você não vai ter. E eu entendo que essa é a beleza da obra do Murakami, sabe? Fazer o leitor pensar e imaginar e encontrar suas próprias respostas. Mas eu acho que nesse caso específico, teve muita coisa que ficou em aberto. Mas eu gostei da narrativa como um todo, foi um livro que fluiu super bem pra mim, eu achei uma leitura viciante. O protagonista, eu acho que foi o que mais me surpreendeu aqui. Porque enquanto lá no começo, quando a gente conhece ele na primeira história, ele é um cara entediado, entediante, medíocre e com quem coisas extraordinárias acontecem. E conforme essas coisas extraordinárias vão acontecendo, ele também vai passando por mudanças e se tornando um personagem muito mais interessante. E no geral, gostei muito de Dance, Dance, Dance. Vou falar mais sobre isso, lógico, na resenha, mas assim, acho que foi uma boa maneira de concluir a história deste protagonista. Por último, vocês sabem que eu falo sobre o livro que eu mais gostei de ler no mês, e esse foi um mês de muitas leituras, mas a melhor leitura que eu concluí em maio, gente, foi They Both Die at the End, Os Dois Morrem no Final, do Adam Silvera. Os Dois Morrem no Final, gente, é um livro lindíssimo, porque aqui a gente vai conhecer dois personagens, dois rapazes com seus 17 e 18 anos, que é o Mateo e o Rufus. E eles recebem as temidas ligações do Deathcast. O Deathcast é uma central da morte, digamos assim. Você não sabe como que funciona, mas você recebe uma ligação no dia da sua morte, sabe? Alguém ligando e falando, olha, nas próximas 24 horas, em algum momento, você vai morrer. Então, aproveite bem o seu último dia. E aí, a gente vai ver esses dois personagens que têm backgrounds diferentes, que são bem diferentes em questão de personalidade também, e eles vão aí baixar um aplicativo para fazer um último amigo, e é onde eles se encontram e decidem passar os seus últimos momentos juntos. Gente, este livro... Que livro lindo, gente. Eu chorei de soluçar com esse livro. No começo dele, vou falar a verdade, não tava assim curtindo tanto. Eu sei que muita gente gosta desse livro. E eu falei, gente, eu não sei se eu vou gostar assim tanto quanto as pessoas gostam. Principalmente por causa do Rufus, porque quando a gente conhece o Rufus, ele tá aí batendo num cara, que agora tá namorando a ex-namorada dele. Enquanto isso, a gente tem o Mateo, que é um cara que o pai dele tá em coma, ele tá sozinho em casa. E aí, enquanto o Rufus é um cara que ele é um órfão, que vive aí com uma família também de pessoas que de alguma forma perderam seus pais. O Mateo, ele é um rapaz mais introspectivo, mais na dele, tem pouquíssimos amigos, não quer sair de casa, tá com medo de morrer. E o Rufus, ele já tem um background mais assim, de sair na rua, de ter muitos amigos, de conhecer as pessoas, de ir fazer e acontecer. E eles dois vão se encontrar nesta última noite deles. Gente, que história maravilhosa. Porque assim, você vai vendo, conforme a hora vai passando, né, os capítulos são divididos de acordo com o tempo, e você não vai ver só os dois e como o encontro deles vai afetar a vida um do outro, vai mudar um e o outro. Você vai perceber que existe ali uma transformação que cada um deles passa e que eles precisavam ter passado, mesmo que no último dia deles na Terra. Mas a gente também vai ver outras pessoas que não vão
vão morrer naquele dia, que são simplesmente ali transeuntes, que estão passando, que não tem nada a ver com a história deles, mas que também serão afetados pela simples existência deles. E isso é muito bonito. Isso foi o que fez esse livro se tornar um favorito pra mim. Lógico, eu amei conhecer esses dois personagens, eu amei o relacionamento que eles vão tendo, e o final dele é de quebrar o coração, gente, porque o título é Os Dois Morrem no Final, e eu, tipo, só acredito vendo. Sabe aquele meme do Pikachu? Sou eu, sabe? Eu vendo. Mas assim, ele fala sobre como a nossa simples existência afeta a vida de muitas pessoas, e a gente nem se dá conta disso, sabe? Muitas vezes a gente pensa, tipo, ai, talvez seria melhor se eu não existisse. E aqui, isso vai ser mostrado da maneira de tipo, mas olha como o simples fato de você estar passando naquela rua, o simples ato de você fazer isso, a simples palavra que você falou ali, olha como tudo isso muda, como isso gera uma mudança nas pessoas que a gente não tem nem ideia. Então, foi um livro, assim, gostoso de ler, eu li ele muito rápido, ele tem capítulos curtos, o que torna tudo isso mais dinâmico, e ele vai também alternando aí entre a visão do Mateu, a visão do Rufus e a visão de outras pessoas que estão ali nessa história. E sim, gente, foi a minha primeira experiência com alguma coisa do Adam Silveira e eu amei. Nossa, eu fiquei fascinada por esse livro. Com certeza vai entrar aí nos favoritos do ano, porque que livro maravilhoso que é They Both Die at the End. Os dois morrem no final. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo sobre literatura, sobre qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou em maio. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e já ative as notificações, porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.